E aí, Sheila Monteiro, Sociologia, capítulo 13, Cultura e Educação. Eu gosto de falar sobre a questão da cultura e a questão da educação, principalmente nesse capítulo 13, porque desde o primeiro dia de aula com os meus alunos, tanto do ensino médio normal, né, quanto do Preveste, eu gosto de conceituar a palavra cultura, né? E aí eu utilizei tanto o meu dito, né, num compêndio de ideias que eu tenho a respeito da palavra cultura, quanto eu utilizei também a significativa dela a partir do material que vocês têm. E entendendo que a gente, quando fala de cultura, a gente entende esse lugar de fala cultural no sentido de cultivar, de entender, e a gente entende a cultura singular e a cultura no plural, e aí a gente vai compreender o processo culturas, né? E aí eu costumo muito falar que cultura é toda a gama de informação, né, oriunda de um determinado povo ou de povos, e ali a gente vai entender essa cultura como traços religiosos, traços da fala, traços da vestimenta, questões que vêm, né, sendo incorporadas àquele determinado grupo. E aí eu digo que todos os povos possuem cultura, logo nenhum aluno meu mais pode dizer você é um sem cultura, porque todas as pessoas possuem cultura. Então, essa fala não existe mais, ela tem que ser mitigada, destruída, de que alguém não tenha cultura. Então, a gente vai abortar a missão, vai jogar isso fora. Aluno meu nunca mais diz você é um sem cultura, ok? Ele pode não conhecer sobre, mas ser sem cultura, jamais. Então, vamos lá. Cultura. O que a própria apostila diz para a gente na página 270, complexo que inclui conhecimento, costumes, hábitos, crenças, leis e capacidades edificadas pelos indivíduos e sociedade. Vulgarmente, esse vulgarmente é meu, eu trabalho com essa ideia de cultura e é um trabalho que eu já faço há 20 anos, compreendendo esse complexo, né, de conhecimento. Eu entendo a cultura como toda a gama de informação oriunda de um povo ou povos, logo também entendemos por cultura e logo culturas, e logo entendemos também que nenhum ser é sem cultura, ok? Então vamos lá. Temos ainda as maneiras de se estudar as culturas ou a cultura. Quando eu falo de cultura, estou estudando cultura, eu determino singularmente uma única cultura para estudar. Quando eu falo de estudar culturas, eu vou entender pluralmente a diversidade cultural para que eu possa entender e estudar aquelas culturas referidas. Nós utilizamos dois métodos, óbvio que existem outros métodos de estudos, mas existem dois específicos que são utilizados pela sociologia e outras áreas afins também, que é a etnografia e a etnologia. Por etnografia, é fazer o estudo descritivo das diferenças culturais humanas, tomadas de forma individual. Então, um estudo etnográfico, ele é um estudo descritivo dessas diferenças culturais humanas, ok? Então, o humano por si só, apesar de ser um indivíduo singular, ele no grupo, ele é plural. Então, a gente consegue compreender esse processo. E a etnologia, que analisa os dados pela etnografia e por suas ciências humanas, a linguística, a arqueologia e a sociologia, procurando compreender, procurando apresentar explicações sobre a estrutura e o desenvolvimento de uma determinada cultura ou conjunto de todas as culturas. Então, eu num primeiro momento utilizo da etnografia, esse estudo descritivo, né? Vamos descrever essa sociedade. E depois, por etnologia, eu analiso todo o estudo descritivo da mesma.
E aí, mais uma vez, não é a hora de se dizer, fulano, você é um sem cultura, ok? Ele pode não conhecer sobre, mas ele está inserido numa determinada cultura. Então, ele é um ser cultural, por assim dizer. E produtor de cultura, porque o homem também, ele está inserido numa cultura. Ele nasce já inserido numa determinada cultura e ele também é produtor de cultura, ele também produz isso ao longo da própria vida, né? Das próprias recolocações da própria natureza. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a gente vai entrar. Então, o próprio homem, ele está inserido numa cultura e ele é produtor cultural, ok? Ele produz também cultura, ele aprimora, ele, né, faz esse movimento para a cultura. E aí, a gente vai entender na página 271 os tipos de cultura. A gente tem tipos de cultura, aspectos da cultura. No tipo de cultura, a gente vai ter a cultura material, que é tudo que eu posso tocar, ok? Tudo que é observado na reunião de objetos, utensílios em uma sociedade. Então, é específico daquela cultura. Quando eu falo de cultura material, tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso ver a olhos vistos, algo que eu posso tocar, algo que eu posso descrever sobre aquilo. Por isso a gente utiliza muito para se entender uma cultura de um determinado lugar ou um procedimento a partir apresentação do teatro, do museu, da música, que é algo que eu posso compreender. Então, às vezes eu faço todo um compilado daquela cultura e vou apresentar diante de um museu, né, em exposições, para que eu possa entender. Então, tudo que está ali, que eu posso tocar, que eu posso ver como objeto em si, é o que a gente chama de cultura material, é a cultura material. E a gente tem o outro lado, que é a cultura não material. E ela vai estar aprimorada, recolocada como algo que tange algo metafísico, né? O que a gente chama na filosofia de metafísico, né? Que é algo que eu não posso tocar, são questões que eu não tenho condições de tocar, reúne aspectos de valores morais e intelectuais de uma sociedade, logo não palpáveis. Esse não palpáveis pode ser trocado exatamente pela questão metafísica, né? Todas as questões metafísicas de uma determinada sociedade, eu não tenho como tocar. O que seria isso? O que para nós hoje, para uma sociedade ocidental, casamento de meninas muito jovens, né, de crianças, nós vemos como pedofilia. Em outras sociedades isso era muito natural, muito normal. Não defendo, vocês me conhecem, sabem disso. Estou trazendo uma questão metafísica, tá? Uma questão que é estritamente de uma cultura não material, algo que eu não posso tocar, que já está introjetado em nós. Posso colocar os dogmas também nisso? Posso. Posso colocar alguns cultos, algumas orações, ritos? Posso. Mas eu preciso fazer uma leitura mais ampla disso antes de meter o bedelho, antes de falar mal de alguma cultura ou de alguma cultura, ou de alguma cultura não, ou de uma cultura que não seja material, antes de abrir a boca para falar. Então, vamos estudar, vamos nos aprimorar nos temas. Então, cultura material é observado tudo aquilo que é em utensílios, objeto, que eu posso tocar, matéria, tá? E a cultura não material, ela está para uma questão metafísica, que ela está na condição não palpável. A apostila não fala de metafísica, mas algumas questões, elas podem abordar a fala metafísica. Então, tudo que é não palpável, não tocável, é metafísico, ok? Então, vamos lá. Aspectos da cultura. Já entendemos cultura material, cultura não imaterial, não material.
aspectos da cultura. A gente tem para aspectos da cultura traços culturais, padrão cultural, complexo cultural e área cultural. Traços culturais é observado por elementos. A apostila, ela vai falar de traços culturais quando acontece o menor elemento de uma sociedade para dizer isso é um traço cultural. Por exemplo, eu estou vendo um homem lindo na minha frente, de máscara, com os cabelinhos enroladinhos igual o meu, de óculos que nem que eu, mexendo no seu smartphone. É um traço cultural e é praticamente, eu vou dizer praticamente, eu não estou afirmando que são todas, mas é um traço cultural praticamente de todas as culturas ter um smartphone às suas mãos. É um traço cultural ter hoje nas suas residências, quase todas as culturas, ter uma internet. É um traço cultural hoje, um menor elemento que é ter caneta, computador, internet, energia. Então, são elementos, são observados, os traços culturais são observados por elementos. O smartphone é um traço cultural por ser encontrado num conjunto de sociedades, num corpo de indivíduos que os utiliza socialmente. Então, querendo ou não, os objetos que, por menor que eles sejam, mas que eles já estejam inseridos numa sociedade, utilizados por um maior corpo de indivíduos e automaticamente o maior número de indivíduos complementam esse corpo cultural, entendemos esses traços culturais. É esse menor elemento. E hoje a gente coloca que o menor elemento que praticamente está na mão de todas as pessoas é um smartphone, ok? Não sou eu que estou dizendo não, tá, gente? Página 271, dá uma olhada lá, tem um texto específico colocado sobre isso. Ele fala do smartphone. Eu já falo na questão da internet, né? Porque se você tem um smartphone e ele não está ligado à internet, de que te serve, né? De certa forma. Então, tu vai, né? Enfim, tem jogo. Se tiver um joguinho que não precisa da internet, tá tudo certo. Mas é mais ou menos isso. Então, hoje a gente tem maior necessidade da internet. Ele coloca o smartphone, também acho isso interessante. Também penso ser traço cultural. Não nos vemos mais sem internet na nossa residência, assim como não nos vemos mais sem a energia elétrica. Tá? Então, é um traço cultural. Para melhoria? Sim, sempre, né? Avanços tecnológicos. Para melhoria sempre, mas é um traço cultural, ok? Que já foi incorporado a todas as sociedades, praticamente. Tá? Padrão cultural. É observado pelas normas e leis culturais. Elas, assim, norteiam a mesma. É um padrão cultural o casamento. É um padrão cultural. Ai, tantas outras coisas que já estão em desuso, mas as pessoas, né, utilizam. E isso causa até, na questão de normas e leis culturais, né, outras leis que vão sendo incorporadas. Por exemplo, há uma nova lei que não é tão nova assim, mas que já está num padrão cultural para todos, que é não fumar em público. Então, é um padrão cultural que eu não acenda o meu cigarro em público. Em locais fechados, é isso que eu estou querendo dizer. Eu posso fumar em público, mas desde que sejam locais abertos. Era isso, eu acabei trocando. Mas é um padrão cultural que nós todos humanos lemos e escrevemos, entendemos, compreendemos esse padrão cultural, sabemos que não podemos acender o nosso cigarro em qualquer lugar, em público, em lugar
fechado, somente em lugares abertos. Foi incorporado a nós. É um padrão cultural, casamento, é um padrão cultural, as leis específicas, tornou-se um padrão cultural acima, ainda com muitas dificuldades de se falar sobre isso, mas leis, né, como a Lei Maria da Penha, em que homem não deve bater em mulher. Há uma necessidade de se trabalhar em cima desse novo padrão cultural. É um padrão cultural, embora não fora incorporado a todas as pessoas, mas é também isso. Então, o padrão cultural ele é observado pelas normas e leis culturais. Elas, assim, norteiam a mesma. Quando a gente compreender os padrões culturais, isso é uma concatenação minha, tá? Quando conseguirmos compreender os padrões culturais, mesmo que não hajam as leis propriamente ditas, nós vamos respeitar os padrões e as normas por conta da terceira premissa da filosofia, que é a arte do bem viver, que é a ética. Então, quando a gente conseguir compreender o padrão cultural como uma concepção ética, embora eu esteja numa aula de sociologia, não dá para dissociar a filosofia, né, galera? Então, o que acontece? Quando eu incorporar padrões culturais, e aí eu não vou fazer isso porque eu sou bonzinho, ou porque eu sou o cara, ou porque eu quero... Não, eu vou incorporar os padrões culturais em termos de ética, que é a terceira premissa da filosofia, que nós denominamos como a arte do bem viver. Então, quando esses padrões culturais forem incorporados nos indivíduos para o bem de uma sociedade, para o bem dele e da sociedade, a gente não vai ter mais a ideia de padrão cultural, mas sim de uma concepção ética. E é claro que a discussão sobre a ética é uma discussão que abre-se muito, né? A gente já falou sobre isso, mas aqui entendendo o que é a questão do padrão cultural. É observado pelas normas e leis culturais, elas assim norteiam a mesma. Complexo cultural. Complexo quando a gente fala de algo complexo, a gente está falando de algo aqui nessa colocação como um compêndio, como uma combinação, um conjunto, né? É observado pela combinação das características dos traços culturais de uma sociedade. Exemplo, a nossa sociedade tecnológica que reúne cada vez mais tecnologias ao nosso cotidiano. Aí, a galera do TI, arrasante. Arrasanes, né? Vide nossa quarentena por Covid-19. O que eu quero dizer com isso? Eu não, mas o complexo cultural. É observado pela combinação de características dos traços culturais de uma sociedade, exemplo, a nossa sociedade tecnológica que reúne cada vez mais tecnologias ao nosso cotidiano. Não dá mais, aí volta lá para os traços culturais, junto com a questão do complexo cultural. Traços culturais é observado por menor elemento já incorporado a todos numa sociedade. Complexo cultural, combinação de características dos traços culturais lá de cima de uma sociedade, exemplo, a nossa sociedade tecnológica, que reúne cada vez mais tecnologias ao nosso cotidiano. Dei o exemplo aqui, não é da nossa apostila, mas eu dei o exemplo, vídeo da nossa quarentena. Só é possível vocês, todos nós, o mundo inteiro, ainda... mesmo que inertes, mesmo que parados por conta da pandemia, mesmo parados ainda em movimento, ela só é possível por conta das novas tecnologias, que é o menor traço, é a menor ideia, é o menor elemento de uma sociedade, que é internet, meios de comunicação, as novas tecnologias. Logo, por elementos menores no sentido de que essa questão de grandeza, ela é metafísica, não tem muita discussão. Se eu chegar para minha avó hoje, que tem 105 anos, ela vai dizer que é desnecessário a internet. Talvez até para minha mãe, que não é tão
idosa, sim, mas as novas gerações não vivem sem esse saber tecnológico, né? Por exemplo, quando alguém trava o computador, né, em casa e fica desesperado e liga para o Adriano, né, era só apertar um botão. Mas eu não sei, né? Eu não aprendi. Aí a gente aprende na hora, não é verdade, tio Adriano? E a gente aprende. São saberes diferenciados. Não estou colocando que ele sabe mais ou eu sei menos, ou eu sei mais, ele sabe menos. Nós estamos colocando saberes no plural. Ele sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que ele não sabe, e assim sucessivamente numa sociedade. Agora, não dá para continuar pedindo ajuda para apertar um botão, né? Tem que aprender, não tem jeito. Mas eu achei legal o exemplo, acho que cabe muito bem o exemplo, né, Drico? Maravilhoso. E exatamente isso. Então, os traços, o complexo cultural, ele está ali com a combinação dessas características dos traços culturais, né? E a área cultural é o aspecto geográfico por extensão, tá, gente? Por extensão geográfica, onde se manifesta determinada cultura em uma combinação de traços culturais que desenvolvem um complexo. Nós estamos junho, né? As festas juninas, julinas e agostinas. Por mais que o Sudeste faça uma festa assim, linda, maravilhosa, não existe festa mais linda do que no Nordeste nessa época. Nunca fui, meu sonho. Vamos, Adriana? Vamos arrumar um povo para a gente ir lá, nesse povo todo? Então, é uma área, um aspecto geográfico onde se manifesta determinada cultura. Então, a força cultural nordestina, né, ela se coloca de uma grandeza muito grande por conta dessa área cultural. E eu não vejo carnaval de rua mais bonito para mim do que o Rio de Janeiro. Não vejo, né? Embora o povo das micaretas e mas não é minha praia, então eu prefiro. Mas são culturas. Eu não estou dizendo que é melhor, eu estou dizendo que é mais bonito para mim, para o meu gosto pessoal, subjetivo e único. Mas nós entendemos por culturas algo bem plural, diversificado, tá? Vamos lá para nossa aculturação, página 271. É basicamente o processo de modificação de uma cultura ou perda de algum... é fora, tá? Aculturação sem cultura, mas eu também não posso dizer a palavra sem cultura no sentido de que a pessoa não tenha cultura. Então, muito cuidado com isso, tá? Fora não tem, mas há uma preocupação de se falar você é um sem cultura. Volto, massifico nisso. Então, esse processo de aculturação é basicamente o processo de modificação de uma cultura ou perda de alguns de seus aspectos, elementos materiais ou elementos metafísicos, tá? De aspectos não materiais, sendo absorvida pelos valores de outra. Em antropologia, que é o estudo do homem desde os seus primórdios, né? Que eu falo isso em sala de aula desde o primeiro dia. Em antropologia, é observado esse fenômeno oriundos do contato direto e contínuo de duas ou mais culturas, exemplificando os indígenas. Não gosto desse exemplo, porque a gente também tem uma discussão na academia, é uma discussão até aqui, a gente estava falando agora antes de entrar em sala, é uma discussão que eu não tenho um lugar de fala, mas até do panafricanismo, né? Quando a gente vai falar da população preta ou até mesmo judeus, né? Há essa perda, e não é uma perda desejável, né? Por si, mas por força das circunstâncias humanas, né? Perversas que a gente encontra ao longo da história da humanidade, ao longo do que a ganância humana faz. E eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco eu já estou tossindo, porque eu fico nervosa. Né? Eu fico querendo falar, não dá muito certo.
Então, esse processo de aculturação eu exemplifiquei por conta da apostila, mas os indígenas não são os únicos a terem essa perda, né? Esse processo de aculturação, que é praticamente uma modificação da cultura ou perda da mesma, né? Já ouvi críticas, e acho críticas assim perfeitas a respeito disso. Qual é o lugar do índio, né? Que índios que sobraram, né? Porque era a população nativa e a gente sabe o que foi feito em prol disso, quanto da nossa população indígena a gente perde. Bom, contracultura, movimento interessantíssimo, e aí eu tenho uma fala de Durkheim para isso. Antes de eu entrar nessa fala, eu vou voltar aqui no padrão cultural. Grifa essa questão do padrão cultural, que é observada pelas normas e leis culturais, elas assim norteiam a mesma. Então, por padrões e regras e normas culturais, durante muito tempo eu disse, por padrões e regras e normas culturais, o que seria uma família modelo, o que seria uma mulher modelo, o que seria um homem modelo, o que seria um sujeito modelo, o que seria um político modelo. E aí, desde Aristóteles, ele já estava falando disso, né? Quem é que podia fazer política? O cidadão que buscava eudaimonia, filosofia, tá? Mas dentro de um preceito filosófico, sociológico e político. O cidadão que buscava o sumo bem, o cara que vivia sob justa medida, logo o cara que vivia em eudaimonia. Então ele era ético e depois de ser ético, ele poderia fazer política. Desde Aristóteles a gente já estava falando disso. Mas, por conta de normas e padrões culturais, o ser humano só é feliz se. E aí você põe reticências em várias situações, ou põe exclamações, ou faz como eu, põe várias interrogações, porque quem disse que eu tenho que ser feliz de acordo com os padrões organizados pela sociedade? Não se rebela contra seu pai e sua mãe depois da minha aula, hein? Não se rebela contra eles. É só para que você entenda que quando você for maior de idade, dono do seu nariz, aí sim você pode fazer o que você quiser. Por enquanto, seu pai e sua mãe, personas, né, Adriano, que mandam em vocês tudo, tá? Então, não é isso. Mas quem foi que disse que eu tenho que nascer, viver e morrer de acordo com os padrões sociopolíticos, econômicos, religiosos vigentes há muito tempo nessa vida? Tá? Então, você pode abrir várias reticências, você pode abrir várias exclamações, ou você pode abrir várias interrogações, como a professora Sheila faz na vida dela, desde que ela se entende por gente. E eu ainda estou no processo, tá, gente? 46 anos, eu ainda estou no processo aí de que quem foi que. Bom, os movimentos contraculturais se inserem na busca de novos caminhos e valores para uma determinada sociedade. Emile Durkheim, e eu amo Durkheim, que ele é maravilhoso, ele diz assim, na sua obra As Regras do Método Sociológico, a consciência pública reprime. É só isso que ele fala. Acabou. A consciência pública reprime. Padrão cultural reprime. Por reprimir, ele diz... Com essas palavras, ele expressou que, ao contestarmos as regras estabelecidas como casamento, família, as leis ou a linguagem, logo estaríamos sujeitos a correções imediatamente. Então, quem se levanta a contestar qualquer coisa é de esquerda, né? Assim que o povo fala. O cara não é nem de esquerda, o cara só não gosta do cara que está lá. O cara não é nada, cara, ele só não gosta, mas já tem logo um rótulo, né? Já ganha o negócio do rótulo, a coisa do rótulo é uma coisa importante, né? A coisa importante e necessária, né? A coisa que o ser humano quer, o ser humano gosta do rótulo. Deixa eu ser, irmão, o que eu quiser, inferno. Sou obrigada a ser o que os outros querem, não. Para do rótulo, esquece o rótulo. Mas o ser humano quer botar um negócio do rótulo, né? Não pode falar palavrão. Bom, com essas palavras ele expressou que ao contestarmos as regras estabelecidas como casamento, famílias, as leis ou as linguagens, sexualidade, desejo, paixão, tesão, qualquer coisa, né? Logo, estaríamos sujeitos a correções imediatas, né? Essas correções aqui
não é mais... Eu apanhei de vara quando eu era criança. Você apanhou? Eu apanhei de vara de cinto, puxão de orelha, tapa na boca, era assim. Graças a Deus tem a lei da palmada, que não é para o meu pai, que é tranquilo, para minha mãe, que é tranquila, nem para o seu, mas é para aquele pai da Nardone lá, que mata a filha. É para eles, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas como é lei, e a lei tem que bater um nível, né? Tem que estar dentro de um nível, a lei é para isso, para nortear, para, né? Padrão cultural, né? Então, a partir disso, não é correção no sentido da porrada, né? É correção no sentido até do rótulo, como eu estou te falando, né? Quando você diz assim, eu, mulher, não gosto de homem, né? Não é o meu caso, graças a Deus, louvado seja, louvado seja. Mas não é o meu caso, mas se eu digo não gosto de homem, né? Há um rótulo, esse rótulo é uma correção, é um convite, Adriana, a falar assim, você está errada. Né? É uma correção e você sofre por isso. Quando você também se coloca, não tem que ter casamento. Por que tem que casar? Ou por que tem que ter filho? Eu não tenho filhos, né? Por opção. E muitas vezes as pessoas falam, mas por que não tem? Porque eu não quero, né? E tudo bem. E mais mulher, sozinha, seu filho. Então, você é corrigido imediatamente quando você vai de encontro a uma sociedade, não você vai ao encontro dessa sociedade que está doente, caótica, né? Caótica e doente. Por isso, os movimentos culturais não foram, de certa forma, bem vistos por muitos. Tais como, na década de 60, os hippies que pregavam o pacifismo e a vida simples, livres de padrões, regras, compromissos ou obrigações sociais. Leiam mais na página 272 sobre esses movimentos de contracultura, né? Eu vou de encontro a isso, eu não quero isso, e eu tenho o direito disso. Agora, abro um parêntese aqui, de um lugar de fala, porque esse é o meu lugar de fala. Por que ele é meu lugar de fala? Mulher, sozinha, solteira, independente, tá? Meu lugar de fala. Não dá para brigar com a sociedade. Briguei com o sistema. Sociedade não, perdão. Não dá para brigar contra o sistema. Briguei com o sistema, pedi demissão. Você vai morrer de fome. Ponto. Simples assim. Não dá para brigar com o sistema. Vou brigar com o sistema capitalista, você vai morrer de fome. Não espere. Porque Deus não espera. Você tem uma vida e você tem que cuidar dela. Você pode fazer melhor pela sociedade onde você está inserido. Mas não dá para brigar. Cheira a ser contra o Jeep? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sou a favor de que você faça aquilo que você tem desejo de fazer, desde que você não mate ninguém. Desde que você não vai infringir normas e regras e leis sociais, mas você tem o direito de ser aquilo que você é. Agora, pense dentro de uma sociedade capitalista que depende que você pague aluguel, que você... Você sabe o valor da conta de luz da sua casa? Sabe? Não. Se você souber, tá ótimo. Eu e você, a gente sabe, né? Se você souber o valor da sua conta de luz, você vai realmente desejar um trabalho, né? Mas se você é ainda sustentado pelo papai e pela mamãe, porque é bom pra caramba, né? É bom a beça. Mas há de se pensar, não é para se sair por aí, agora eu sou revolucionário. Calma. Conquista algo primeiro, depois você coloca o seu lugar no mundo. E aí o Durkheim vai falar disso. Primeiro, nas regras do método sociológico, a consciência pública reprime. Então, é por isso que todas as vezes em que a gente contestar, a gente vai ser rotulado, ou seja, corrigido, né? Para que a gente volte àquele sistema. Mas, por outro lado, não dá para, no movimento contra a cultura, você brigar com tudo numa sociedade onde depende de que você compre um copo de leite. Você não ganha um copo de leite. Agora, você pode trabalhar, comprar uma fazenda e ali produzir. Acho legal. Me preocupo com a bancada ruralista, que é grande, extensa, né? E minha preocupação é essa. Mas, no ruim de tudo, estabeleça-se primeiro antes de fazer qualquer manifestação aí. Me faça entendida, né, Adriano? Mesmo para você que pouco ouve minha aula, me faça entendida ou ficou muito confusa? Eita! E aqui que eu fiz? Pro outro lado. Eu sou dessas, né? Corta.
Faltam 2 slides para a gente ir. Educação. Eu trouxe para a gente, dei uma simplificada no material, interessante que a gente voltando, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Etimologia da palavra educação, do latim educatio, observando a associação e o uso do verbo educar, como educare, do qual se desprende a raiz em educere, educere, que transmite uma premissa de orientar ou conduzir. Então, educação está para orientação e condução. Então, quando eu educo, eu estou orientando e conduzindo. E essa educação, ela é, claro, num primeiro momento, uma educação que a gente fala muito, né, vulgarmente, a educação que já vem de casa, é aquela em que a gente aprende, e a educação formal. Então, a gente tem educação informal e educação formal. E por isso que a palavra educação, por isso que a educação está no capítulo de educação e cultura, ou cultura e educação. Porque essa questão da educação não formal, ela é muito mais cultural do que normas e regras, né? Porque o que eu aprendo a partir da minha cultura, o que eu aprendo a partir da minha residência, da minha família, né, de tudo que eu... Isso também vai ser levado para o coletivo, né, nas bases, nessas primeiras representações educativas e culturais. E ambos expressam a mesma ideia. Promover o desenvolvimento intelectual e cultural do indivíduo e, ao mesmo tempo, incentivar a aprendizagem de conhecimentos e habilidades. Então, eu estou ensinando, né? Muitos saberes também, saber fazer, os saberes tácitos, eles vêm de casa, né? Muitos artesãos, né? A gente vai falar disso de muitos talentos, eles começam a ser trabalhados a partir dessa condição de educação familiar, né? Dessa educação de casa, né? E aí nessa habilidade técnica de saber fazer, enfim. A educação no processo de transmissão da cultura. E aí a gente vai falar agora de dessa educação, que ela, num primeiro momento, é uma educação não formal, e num segundo momento também essa educação formalizada, formal, institucional, que é o que a gente está fazendo dentro de um instituto educativo, né? De uma escola, por assim dizer. A gente entende e perpassa pela transmissão da cultura em uma sociedade. Então, a educação nesse processo de transmissão da cultura, ela é perpassada pela transmissão cultural em uma sociedade, por isso que as escolas trabalham e de uma maneira interessante e quase que obrigatória de se falar de festas, né, culturais, geográficas, entendendo a cultura, por assim dizer, e os principais problemas da educação escolar formal no Brasil. Bom, primeiro, como que eu entendo esse processo? Tudo que é um processo é algo que acontece gradativamente e o processo ele não é uma coisa com 1 ou 2 pontos apenas, né? Ele acontece em vários elementos, né? Ele é eu gosto muito dessa palavra, é um combo com vários elementos. Então, primeiro, é perpassar pela transmissão cultural em uma sociedade. Então, a educação também é passada por cultura, por condição cultural. E, no segundo momento, os principais problemas. Então, um processo de transmissão também traz problemas da própria educação formal agora no Brasil. Então, já a título de Brasil, a gente entende que a gente tem um problema muito grande, aí na página 273 vai nos dar os gráficos e eu gosto de que vocês deem uma pesquisada para fazer qualquer redação para a Denise ou para fazer qualquer discursiva no vestibular. Leiam dados mais recentes, né? Vai lá nos dados, mas busquem você, não peça isso ao professor. É você que tem que entender, é você que tem que saber quem é que está gritando, qual é o gráfico que está gritando, qual é o teórico que gritou naquele momento. Então, é você, não pega nada mastigado, vá procurar. Isso é uma condição subjetiva, né, de aprimoramento. Então, primeiro problema, né, nesse
processo de transmissão da cultura. Primeiro, ele perpassa pela transmissão cultural de uma sociedade, acontece a cultura, tá? E ele tem problemas nesse processo. O primeiro problema é analfabetismo. A gente tem índice muito grande. Eu dei no outra aula o exemplo de uma menina que agora, por conta da pandemia, ela ficou impedida de receber o auxílio de R$600, né, auxílio emergencial de R$600, porque ela não tem a sua certidão de nascimento. Ok, qual o problema? Vamos ao cartório. Outro impasse, a mãe dela também não tem certidão de nascimento. Então, nós temos 2 gerações de brasileira, mulher, 2 brasileiras, mulheres, jovens, porque a menina tem 22 anos, 19, 20, a mãe deve ter uns 40, 38 no máximo, 38, 40 anos, 2 gerações que não têm certidão. E eu ouso em dizer, será que se essa avó for viva, ela também tem, ou também não tem a sua certidão? Porque ela não conseguiu tirar. Então, é uma chamada muito rápida para a gente entender esse Brasil que o Brasil não conhece. Isso é muito sério. Então, a gente tem um analfabetismo, a gente tem baixos indicadores de conclusão de educação básica. O que é a educação básica? Ela vai desde as séries iniciais até o ensino médio, e o maior indicador a gente tem uma grande dificuldade de pessoas que concluem o ensino médio. Logo, se essas pessoas que têm grande dificuldade de concluir o ensino médio, ela não vai chegar, não vai ter acesso ao ensino superior, né? Então, é o próximo passo, próxima dificuldade, difícil acesso ao ensino superior e falta de estrutura adequada. Ponto. A gente tem uma dificuldade muito grande. E aí eu fecho, como sempre, com o meu será aqui embaixo, que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella a fazer essas concatenações, coisas de filósofo. Considerações finais sobre educação. Quem fala isso é o José Martins de Souza. Eu tenho críticas a essa fala, mas ele está no contexto social, na página 276. Tenho críticas, mas eu penso que todo mundo tem o direito de falar aquilo que ele realmente quer falar, tá? Aquilo que ele tem lugar de fala, acredito que todo mundo tem esse direito. De nada adianta adotar o regime de cotas na universidade. Aí eu já começo de cara, né? Enfim. De nada adianta adotar o regime de cotas na universidade se a escola elementar e a escola média continuarem na indigência. Indigência é morte, morte sem reconhecimento, né? Você é um indigente, você morreu e ninguém te conhece, né? Você está lá jogado, apartado, não conhecido. Uma indigência em que se encontram a decadente qualidade de ensino nesses níveis de escolarização é que constitui uma das principais fábricas de injustiça social nesse país. E não só de injustiça racial. A porta dos fundos não fará justiça a ninguém. Bom, várias colocações sobre educação e cultura. Primeiro, concordo e discordo, em parte, sobre nada adianta adotar regime de cotas na universidade. Por quê? Eu não dou uma educação básica de qualidade, então vai ter cota e na hora de fazer o Enem a gente vai ter muita dificuldade com esse cara. Então, mas ao mesmo tempo, essa fala pode ser extremamente perigosa e alguém adotar essa fala e falar, pronto, acabou, não tem mais regime de cota. Então, a gente tem que abrir as falas e olhar ambos os lados, né? E se tiver um terceiro excluído aí, a gente também olhar esse terceiro excluído. Bom, então, ele coloca que a gente tem uma dificuldade não só de injustiça social, mas também uma injustiça racial. E, por outro lado também, ele diz que há uma dificuldade desse acesso universitário por conta da educação básica, da educação anterior ao ensino superior, que a gente não tem uma educação com qualidade. Bom, essa é a fala que a gente fica por aqui. Há uma necessidade da gente poder entender o processo educativo e o processo cultural. Há de se escolher sobre isso, discutir sobre isso, e eu coloco a provocação. Será? Para que a gente fale melhor e mais sobre isso. Esse texto do sociólogo, A Folha de São Paulo, está no contexto social na página 276. Eu fico por aqui e beijo em vocês, tudo.